A gestão do coração e da mente. O filtro ocular. A lâmpada do corpo são os olhos. Se você focar na escassez, na inveja e no erro alheio, sua vida parecerá escura. Treine seu olhar para encontrar a beleza, a oportunidade e a gratidão. O mundo exterior reflete o seu estado interior. A anatomia das palavras. O que sai da sua boca tem mais poder de ferir ou curar do que aquilo que entra nela. Antes de falar, avalie se suas palavras constroem ou destroem. A boca apenas transborda o que o coração acumulou. O foco no agora. Cada dia já traz seus próprios desafios. Dividir sua energia sofrendo pelo amanhã é desperdiçar a força necessária para vencer o hoje. O futuro pertence ao invisível. O presente é o seu único campo de ação. A arte das relações humanas. A regra de ouro invertida. Não espere que os outros mudem para que você os trate bem. Tome a iniciativa. Faça pelas pessoas exatamente o que você gostaria que fizessem por você nos seus piores dias. A anatomia do perdão. Guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. O perdão não justifica o erro do próximo. Ele liberta você da prisão do passado para que você possa caminhar leve. O julgamento espelhado. Sempre que sentir uma vontade avassaladora de criticar alguém, faça uma pausa. Geralmente, o que mais nos irrita nos outros é o reflexo daquilo que ainda não curamos em nós mesmos. Tirar a trave do próprio olho limpa a visão, propósito, riqueza e resiliência. A rocha versus a areia. Construir a vida baseada em aparências, status e aprovação social é erguer uma casa na areia. Quando as crises da vida chegarem, ela vai desmoronar. Fundamente sua identidade em valores inabaláveis: verdade, amor e integridade. A verdadeira moeda. O valor de um ser humano não está no que ele acumula nos bolsos, mas no que ele distribui a partir do coração. Riqueza real é aquela que traças e ladrões não podem tocar, a paz de espírito e o amor compartilhado. O caminho estreito. O caminho da facilidade, dos atalhos morais e do egoísmo é largo e atrativo, mas costuma terminar em vazio. As escolhas difíceis, honestas e disciplinadas parecem estreitas no início, mas conduzem a uma vida de liberdade autêntica. O poder da humildade e do serviço. A liderança inversa. No mundo, o maior é quem é servido. No reino do Espírito, o maior é quem serve. A verdadeira grandeza não se mede pelo número de pessoas que estão abaixo de você, mas pelo número de pessoas que você ajuda a levantar. O valor do anonimato. Faça o bem em silêncio. Quando você ajuda alguém e faz questão de tocar trombetas para que o mundo veja, sua recompensa se esgota no aplauso humano. O que é feito em segredo fortalece a alma e é visto por quem realmente importa. O orgulho que cega. Quem se julga perfeito e superior fecha as portas para o aprendizado. A vulnerabilidade honesta e o reconhecimento das próprias falhas são os únicos caminhos que permitem a entrada da verdadeira sabedoria e da transformação, enfrentando o medo e a adversidade. A coragem no meio da tempestade. As tempestades da vida não vêm necessariamente para afundar o seu barco, mas para testar onde está firmada a sua fé. Manter a calma quando tudo ao redor está em caos é o teste supremo de maturidade espiritual. O valor das cicatrizes. Não tema os momentos de quebramento. Muitas vezes é através das rachaduras de uma vida partida que a luz interior consegue finalmente brilhar para o mundo. Suas dores de hoje são as suas ferramentas de cura para os outros amanhã. A autenticidade sem máscaras. Seja o que você é sem hipocrisia. Jesus criticava duramente os que pareciam túmulos caiados, bonitos por fora, mas vazios por dentro. A paz real nasce quando o seu eu exterior está em perfeita harmonia com as suas intenções secretas. A conexão com o transcendente. O quarto secreto. A oração mais poderosa não é a que usa palavras repetitivas e pomposas em público, mas aquela que acontece no silêncio do seu próprio quarto, de portas fechadas. É na intimidade do secreto que a alma se alinha com o Criador. A dieta da alma. Não só de pão vive o homem.
Alimentar apenas o corpo e o intelecto, deixando o espírito em jejum, gera um vazio crônico que nenhum bem material pode preencher. Busque o alimento que nutre o seu propósito eterno. Diretriz prática. Olhe para o seu dia de hoje. Onde você pode aplicar o silêncio em vez da reação? Onde pode aplicar o serviço em vez da cobrança? É nos pequenos detalhes que a sabedoria ganha vida. A dinâmica do desapego e da flexibilidade. O odre novo para o vinho novo. Não tente colocar ideias novas em mentes rígidas e presas ao passado. Para viver o novo, você precisa estar disposto a abrir mão de velhos preconceitos e hábitos obsoletos. A renovação exige flexibilidade. O perigo do ganho ilusório. De que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se no processo ele perder a sua própria alma? O sucesso que exige a destruição da sua paz, da sua família ou da sua integridade é, na verdade, uma falência disfarçada, o desapego das ofensas. Quando alguém o ferir em uma face, ofereça a outra. Isso não significa ser covarde ou aceitar o abuso, mas sim recusar-se a descer ao mesmo nível de violência do agressor. É manter o controle do seu próprio espírito, a justiça além da letra. Misericórdia, antes do sacrifício. Rituais, regras rígidas e aparências religiosas não têm valor se faltar compaixão no coração. A verdadeira espiritualidade se manifesta na forma como você acolhe o marginalizado, o caído e o necessitado, e não na sua rigidez moral. Quem não tem pecado? Antes de atirar a primeira pedra de condenação contra o erro de alguém, lembre-se do seu próprio histórico. Olhar para as próprias sombras nos torna juízes muito mais misericordiosos e menos hipócritas com os deslizes alheios. O amor aos inimigos. Amar quem nos ama e faz o bem é fácil. Até os egoístas fazem isso. O verdadeiro desafio evolutivo que quebra o ciclo de ódio no mundo é desejar o bem e agir com dignidade, mesmo em relação àqueles que se posicionam contra nós, a dinâmica da persistência e da fé ativa. Pedir, buscar e bater. A vida não responde à passividade. Quem pede com clareza, recebe direcionamento. Quem busca com intenção, encontra saídas. E quem bate com insistência, vê as portas se abrirem. A fé sem ação e sem constância é apenas um desejo vazio. O fermento oculto. Mudanças reais costumam ser silenciosas e invisíveis no início, como o fermento na massa. Não despreze os pequenos hábitos positivos diários, as microdecisões corretas e as leituras matinais. Embora ninguém esteja vendo agora, eles estão alterando completamente a estrutura do seu futuro. A parábola dos talentos. Você recebeu recursos únicos, inteligência, tempo, saúde e habilidades. Enterrar esse potencial por medo de errar ou por pura preguiça é o maior desperdício de uma existência. Multiplique o que lhe foi entregue, ousando colocar seus dons a serviço do mundo. A colheita inevitável da vida. Pelos frutos os conhecereis. Árvores boas não produzem frutos podres e árvores más não geram frutos doces. Não preste tanta atenção no discurso das pessoas ou no seu próprio. Observe os resultados concretos. O que a sua rotina tem produzido? Paz e união ou discórdia e ansiedade? Os frutos revelam a raiz, o sal e a luz. Você não foi feito para se esconder ou se misturar à mediocridade ao seu redor. O sal dá sabor e preserva, a luz ilumina e dissipa a escuridão. Onde quer que você entre, seja no trabalho, na família ou em um ciclo de amigos, sua presença deve melhorar o ambiente, nunca piorá-lo. Plano de ação para amanhã. Não tente aplicar todas as lições de uma vez só para não gerar frustração. Escolha apenas uma dessas frentes para guiar o seu dia. Na próxima crítica, se sentir vontade de julgar alguém, pare e examine o que aquilo diz sobre você. No próximo conflito, escolha não reagir na mesma moeda. Responda com firmeza, mas sem absorver a raiva do outro. Na próxima preocupação, traga sua mente de volta para o presente. Resolva apenas o que está ao alcance das suas mãos nas próximas 2 horas. A libertação das amarras emocionais. O julgamento da intenção. O ser humano julga pelas aparências e pelas ações finais,
Mas a verdadeira sabedoria analisa a intenção do coração. Muitas vezes, acertamos com a motivação errada para sermos elogiados, ou erramos tentando acertar. Comece a policiar o porquê você faz o que faz. A pureza de intenção traz uma paz que o aplauso externo não consegue dar. A cura do passado. Deixa os mortos sepultarem seus mortos. Ficar revirando mágoas antigas, escolhas erradas de anos atrás, ou focar no que poderia ter sido, é gastar a vida com o que já morreu. Honre o seu aprendizado, mas enterre o que passou. A sua energia precisa estar focada na construção do presente, a verdade que liberta. Viver uma mentira, manter um personagem para agradar a sociedade ou fingir ser quem você não é, consome uma quantidade absurda de energia vital. A verdade sobre seus sentimentos, suas limitações e seus valores pode doer no início, mas ela quebra as correntes da aprovação alheia e traz a verdadeira liberdade. A gestão do tempo e das prioridades. O convite ao descanso. Vinde a mim os cansados. O mestre não pregava o esgotamento. Em um mundo obcecado por produtividade tóxica e correria ininterrupta, saber parar, respirar e entregar suas ansiedades a uma força maior é um ato de rebeldia espiritual. O descanso programado não é preguiça, é o reconhecimento de que você é humano, não uma máquina. A parábola da videira, a poda necessária. Para que uma árvore dê frutos maiores e mais doces, o agricultor precisa podar os galhos que já não produzem ou que estão roubando energia. Na sua vida, isso significa aprender a dizer não. Às vezes, você precisará cortar projetos, parcerias ou hábitos que parecem bons, mas que estão impedindo você de focar no que é verdadeiramente excelente. A cegueira dos detalhes. Coar o mosquito e engolir o camelo. É muito fácil nos tornarmos obcecados por pequenas regras, detalhes burocráticos da rotina ou pequenas falhas dos outros, enquanto ignoramos os grandes problemas, como a falta de amor, a negligência com a família ou o abandono da própria saúde. Não perca de vista o macro por causa do micro, o checkpoint da semana. Para garantir que este conhecimento não seja apenas informação, mas sabedoria viva, observe como você reage a estas 3 situações comuns nos próximos dias. Quando algo der errado, você vai procurar um culpado imediatamente ou vai focar na solução e no aprendizado? Quando alguém desabafar com você, você vai escutar para responder e julgar ou vai escutar para acolher e compreender? Quando o cansaço bater, você vai continuar empurrando com a barriga até explodir de estresse ou vai saber a hora de se retirar por alguns minutos para recalibrar a mente? A psicologia do ego e o desarmamento social. O lugar mais baixo na mesa. Quando for convidado para um evento ou iniciar em um novo ciclo, não force a barra para sentar-se no lugar de honra ou ser o centro das atenções. Deixe que o seu valor seja reconhecido naturalmente pelos outros. Quem se exalta sozinho, pavimenta o caminho para a vergonha da rejeição. Quem entra com humildade, permite que a sua presença seja uma grata surpresa, a simplicidade das crianças. Jesus dizia que o reino pertence a quem se assemelha às crianças. No dia a dia, isso se traduz em resgatar a capacidade de se encantar com o simples, a ausência de malícia nas intenções, a facilidade de perdoar após uma briga e a coragem de admitir que não sabe tudo. O excesso de sofisticação e cinismo endurece a alma. A ilusão do controle. O rico ingrato. Planejar o futuro é sábio, mas acreditar que você tem o controle absoluto sobre a vida é pura ilusão. A parábola do homem que acumulou riquezas e disse a si mesmo, agora descanse, apenas para ver sua vida ser ceifada naquela mesma noite, nos lembra de manter as mãos abertas. Faça planos, mas mantenha a flexibilidade para aceitar os desvios da existência, o poder da presença intentada. O toque na multidão, a atenção plena. No meio de uma multidão que o comprimia, Jesus parou e perguntou, quem me tocou? Porque sentiu que daquela vez havia uma intenção real de cura. Na nossa rotina hiperconectada, estamos cercados de pessoas, mas raramente estamos presentes. Quando estiver com seu filho, seu cônjuge ou um colega de trabalho,
Desligue as distrações. Faça com que o outro se sinta visto de verdade. A sabedoria do silêncio. Perante a acusação. Diante de Pilatos e das falsas acusações, muitas vezes a resposta do mestre foi o silêncio. Você não precisa vencer todas as discussões. Você não precisa se explicar para quem já está determinado a entender o pior de você. Economize sua energia vital. O silêncio estratégico costuma ser uma demonstração de força e autocontrole muito maior do que o grito. A mentalidade de abundância contra o medo da escassez. Os lírios do campo e as aves do céu. Eles não trabalham da forma ansiosa do homem, nem acumulam em celeiros com medo do amanhã, mas são sustentados. Essa lição não é um convite à preguiça, mas um golpe fatal na mentalidade de escassez. Quando você opera pelo medo de faltar, você se torna mesquinho, acumula o que não precisa e aceita migalhas emocionais ou profissionais. Mude a frequência. Trabalhe com excelência e confie que a vida provê para quem se movimenta com integridade. O milagre da multiplicação compartilhada. Diante de uma multidão faminta, com apenas 5 pães e 2 peixes, a atitude do mestre foi erguer os olhos, agradecer pelo pouco que tinha e começar a distribuir. O milagre não aconteceu enquanto os recursos estavam guardados e retidos, mas durante o ato de partilhar. Se você sente que tem pouco tempo, pouco amor ou pouco dinheiro, comece a entregar o pouco que tem ao mundo. O fluxo da vida multiplica o que entra em movimento. Rompendo os ciclos de autossabotagem. Queres ser curado? Essa foi a pergunta feita ao homem que estava paralisado há 38 anos à beira de um poço. Parece uma pergunta óbvia, mas é profundamente psicológica. Muitas vezes, nós nos apegamos às nossas dores, desculpas e vitimismo, porque a paralisia nos protege do medo do fracasso e do peso da responsabilidade. Para mudar de vida, você precisa estar disposto a abrir mão do conforto da sua reclamação e tomar o seu leito e andar. A parábola do trigo e do joio. No campo da nossa mente e das nossas relações, o bem trigo e o mau joio crescem juntos. Tentar arrancar o joio à força e de forma violenta pode destruir as coisas boas que você já construiu. Tenha paciência com o seu processo de evolução. Não se destrua por causa das suas imperfeições atuais. Foque em nutrir o trigo, seus bons hábitos, pensamentos e virtudes, até que no tempo da colheita, o que é ruim perca a força naturalmente. Alinhamento mental diário. Antes de sair da cama ou ao iniciar uma tarefa difícil, faça esta micro-recalibragem. Eu não vou reter o que tenho por medo. Vou colocar meus talentos em movimento, aceitar que o meu processo de crescimento leva tempo e focar na abundância do momento presente. O despertar da visão interior. Curar no sábado. A primazia do ser sobre o dogma. Jesus frequentemente quebrava regras religiosas rígidas, como curar doentes no dia sagrado de descanso, para colocar a dignidade humana acima das leis institucionais. Na sua rotina, isso significa entender que os sistemas e processos existem para servir as pessoas, e não o contrário. Não sacrifique seu bem-estar, sua família ou sua paz interior para se encaixar cegamente nas expectativas de uma estrutura corporativa ou social. A parábola do semeador, o solo da mente. A semente da sabedoria é a mesma para todos, mas o resultado depende exclusivamente de onde ela cai. Há mentes que são como caminhos endurecidos, onde o conhecimento é roubado pela distração. Solos rochosos, onde o entusiasmo dura pouco, ou cheios de espinhos, sufocados pelas preocupações materiais. Seja o solo fértil, aquele que escuta, medita no silêncio, retém o aprendizado e tem a paciência necessária para dar frutos a longo prazo. O cego de nascença, a mudança de narrativa. Diante de uma tragédia, os discípulos perguntaram de quem era a culpa. A resposta do mestre mudou o foco. A situação não era sobre culpados, mas uma oportunidade para que o poder da superação se manifestasse. Pare de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Foco no vitimismo e comece a perguntar, o que essa situação está me convidando a desenvolver? Foco no crescimento, a gestão do confronto e dos limites, o chicote no templo,
a indignação construtiva. Existe um mito de que a sabedoria exige passividade absoluta. Ao expulsar os mercadores que exploravam a fé alheia no templo, Jesus demonstrou que há momentos em que a indignação é justa e necessária. Estabelecer limites firmes, dizer um basta para abusos emocionais ou profissionais e defender o que é correto não anula o amor. Pelo contrário, protege-o. O beijo de Judas, a aceitação da traição. Mesmo sabendo quem o trairia, o mestre dividiu a mesa com ele. No seu cotidiano, aceitar que as pessoas falham, que expectativas serão quebradas e que decepções fazem parte da jornada humana é o ápice da maturidade emocional. Não mude a sua essência ou a sua bondade só porque alguém não soube honrar a sua presença. A psicologia da validação e da autonomia. Quem dizes que eu sou? Ao perguntar aos discípulos o que a multidão falava a seu respeito, o mestre não buscava aprovação. Ele estava testando o nível de clareza deles. Logo em seguida, firmou sua identidade independentemente do que o senso comum achava. No seu dia a dia, se você depender do elogio alheio, para se sentir seguro, a crítica o destruirá. Descubra quem você é no silêncio da sua própria consciência para não se tornar refém das opiniões flutuantes do mercado ou da internet. A parábola da ovelha perdida, o valor do indivíduo. Deixar 99 ovelhas seguras no aprisco para resgatar uma única desgarrada revela uma lógica revolucionária. O coletivo não anula a importância da unidade. Não se sinta insignificante em meio à engrenagem do mundo. O seu processo individual, as suas crises particulares e a sua saúde mental importam tanto quanto as grandes metas do seu trabalho ou grupo social. Não se perca na massa. A maestria diante do desconhecido e da espera. A parábola das 10 virgens, o combustível interno. 5 delas levaram óleo reserva para suas lâmpadas. As outras 5 apenas esperaram que as coisas dessem certo por si mesmas. Quando a noite se prolongou, apenas as preparadas mantiveram a luz acesa. Essa lição trata de autorresponsabilidade e resiliência. Não espere a crise chegar para construir sua reserva emocional, financeira ou espiritual. O combustível que sustenta você nos momentos difíceis precisa ser acumulado nos dias de calmaria. O caminho de Emaús, a sabedoria disfarçada. 2 discípulos caminhavam tristes e frustrados, conversando com um desconhecido na estrada, sem perceber que a resposta para as suas preces estava andando bem ao lado deles. Muitas vezes, a solução para os seus problemas diários, o seu próximo grande aprendizado ou a oportunidade da sua vida, não virá com um letreiro luminoso. Virá disfarçada de rotina, de uma conversa despretensiosa ou de um contratempo. Afie sua percepção para o invisível, ponto de verificação prática. Para aplicar essas chaves nas próximas horas, observe: você está agindo para agradar alguém ou porque aquilo se alinha aos seus valores reais? Você tem guardado óleo reserva, momentos de descanso, leitura e autocuidado, para aguentar os dias mais longos e estressantes? A conquista da paz imperturbável. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que o mundo oferece depende de circunstâncias externas. A conta bancária cheia, a ausência de problemas, o elogio dos outros. Essa paz é frágil e temporária. A paz que o mestre ensina é um estado de espírito interno, uma âncora que se mantém firme mesmo quando o cenário ao redor está desmoronando. É a certeza de que, aconteça o que acontecer do lado de fora, a sua essência permanece intacta. O sono na popa do barco. Enquanto os discípulos entravam em pânico com a tempestade que inundava o barco, Jesus dormia no travesseiro. Essa imagem é a maior metáfora de autogoverno emocional. O pânico dos outros não precisa se tornar o seu pânico. Quando o ambiente de trabalho ou a sua casa entrarem em colapso, seja aquele que traz a calmaria, em vez de ser mais um a alimentar o vento do caos. A arte do recomeço e da restauração. A conversa à beira-mar com Pedro. Depois de falhar miseravelmente e negar o mestre 3 vezes, Pedro achava que sua história tinha acabado. Em vez de focar no erro, Jesus preparou uma refeição e perguntou 3 vezes: Tu me amas? A lição aqui é sobre a autocompaixão. O erro não define quem você é.
Ele apenas mostra onde você precisa de correção. Se você falhou com suas metas, com sua paciência ou com seus valores ontem, a vida sempre oferece uma nova manhã e uma nova chance para recomeçar a partir do amor. A parábola do filho pródigo, a cultura do acolhimento. O filho que gastou tudo o que tinha e chegou ao fundo do poço foi recebido de volta com festa, abraços e dignidade restaurada, sem cobranças ou discursos de "eu avisei". No seu dia a dia, aprenda a criar ambientes seguros para que as pessoas ao seu redor possam errar, confessar suas fraquezas e voltar sem medo de serem apedrejadas. Seja o porto seguro de alguém, o selo da sabedoria diária. Para fechar esta estrutura reescrita e prática, guarde este pensamento-chave. As maiores batalhas da vida não são travadas contra o mundo, mas dentro de nós mesmos. Dominar a própria mente, perdoar o passado, agir com integridade no presente e confiar no amanhã é a verdadeira maestria que Jesus nos convida a viver todos os dias. A alquimia das expectativas e das decepções. A cura dos 10 leprosos, a gratidão rara. 10 homens foram curados de uma doença terrível, mas apenas um voltou para agradecer. Os outros 9 simplesmente seguiram suas vidas. Se até mesmo o mestre experimentou a ingratidão na proporção de 90%, por que você espera que todas as pessoas reconheçam instantaneamente o bem que você faz? Faça o que é certo, porque é o certo a ser feito e não para colecionar agradecimentos. Isso blinda você contra a frustração. O jovem rico, o peso do apego. Um homem bom e correto perguntou o que faltava para alcançar a plenitude. Quando ouviu que precisava se desapegar de suas grandes riquezas materiais, ele se retirou triste. O problema nunca foi o dinheiro em si, mas o fato de que a identidade daquele homem estava totalmente escravizada pelas suas posses. No seu dia a dia, analise. O que você possui que, se perdesse hoje, destruiria quem você é? O verdadeiro mestre de si mesmo usa o mundo, mas não se deixa possuir por ele. A engenharia do foco inabalável. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto. Quem tenta guiar um arado olhando para trás, inevitavelmente faz linhas tortas e estraga a colheita. Ficar preso aos erros do passado, remoendo conversas antigas ou lamentando o que deu errado ontem, drena a energia necessária para o plantio de hoje. Mantenha os olhos fixos na direção para onde você está caminhando. O que passou serve como adubo, não como guia. Marta e Maria, a ditadura da ocupação. Enquanto Marta corria de um lado para o outro, ansiosa e estressada com os afazeres domésticos, Maria escolheu sentar-se para escutar o que realmente importava. Jesus lembrou a Marta que ela estava inquieta com muitas coisas, mas que poucas, ou apenas uma, eram essenciais. No cotidiano moderno, a pressa e o excesso de tarefas nos causam a ilusão de produtividade. Saber discernir o que é apenas barulho do que é verdadeiramente prioritário poupa sua saúde mental. O segredo da influência silenciosa. A moeda de César. A sabedoria dos limites. Diante de uma armadilha política, a resposta foi clara. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Saiba separar as esferas da sua vida. Não leve os problemas do trabalho para a mesa de jantar com sua família. E não deixe que os dilemas emocionais boicotem a sua entrega profissional. Dê a cada ambiente o que pertence a ele, estabelecendo fronteiras saudáveis na sua mente, mapeamento de foco para as próximas horas. Identifique em qual dessas armadilhas você tem gastado mais energia ultimamente. Síndrome de Marta. Correndo ansioso por coisas secundárias e esquecendo de respirar e focar no essencial. Olhar para trás. Preso ao que aconteceu na semana passada, perdendo a eficiência do momento presente. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que você não faz parte da maioria que consome apenas conteúdos rápidos e superficiais pela internet. Você está buscando, de verdade, transformar a sua mentalidade e a sua rotina através de uma sabedoria que já atravessou séculos e continua perfeitamente viva. O segredo de tudo o que conversamos hoje não está em apenas guardar essas lições na mente, mas em escolher uma única atitude para colocar em prática assim que este vídeo acabar.
seja silenciar diante de uma provocação, ter mais paciência com as suas próprias falhas ou focar 100% no seu momento presente. Se esse conteúdo trouxe clareza para o seu dia de hoje e fez sentido para você, não saia sem deixar o seu gostei. Isso ajuda o YouTube a entender que esta mensagem é valiosa e faz com que ela chegue a mais pessoas que também podem estar precisando de um norte ou de uma palavra de paz agora. Aproveita e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos encontros de reflexão e crescimento. E para a gente fechar essa comunidade de aprendizado, deixe nos comentários qual dessas lições foi o seu maior estalo hoje. Eu faço questão de ler e responder vocês por lá. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.